Não? Tudo bem. Minhas irmãs, meus irmãos, é uma alegria estarmos de volta. Nós queremos sinceramente agradecer a Deus esse momento e essa oportunidade em que a gente pode ver o Grupo Espírita Paulo Estevão retomando as suas atividades para poder acolher muitas pessoas que se sentem, e nós nos incluímos, se sentem necessitadas desse aprendizado constante. Nós somos seres gregários, sociais por excelência. Nós precisamos desse contato mesmo que à distância, respeitando os protocolos que são necessários para que a gente possa cuidar não só de nós mesmos, mas também para que a gente possa cuidar uns dos outros, inclusive daquelas pessoas mais próximas que amamos. Eu escolhi esse tema em face de algumas percepções que nós temos. Percepções que nós temos relacionadas com a leitura que fazemos do Consolador Prometido. Releituras que fazemos e análises que nós temos no tocante a esse relacionamento em face do conhecimento espiritual que nós temos recebido. Não é fácil, porque eu confesso a vocês que a doutrina espírita não é popular. Ela exige, de alguma sorte, alguns conhecimentos fundamentais da nossa instrução formal, da nossa escolaridade terrena. E isso faz com que algumas coisas precisem ser lidas, relidas. Isso faz com que a gente precise rever algumas concepções, alguns posicionamentos. Também é isso que faz com que haja uma distância muito grande entre movimento espírita e espiritismo, propriamente dito. E nós sabemos o porquê desse distanciamento. Porque cada pessoa vai assimilar conforme o seu grau de compreensão da realidade, da vida, de Deus, das suas apreensões em relação ao próximo, dos seus conteúdos emocionais, do seu estado interior. É exatamente por isso que quando a gente lê um livro uma vez, a gente percebe algumas coisas. E quando vai ler a segunda vez, percebe outras. Não foi o livro que mudou. Não é a estrutura do texto que foi alterada. Fomos nós que tivemos novas experiências e nós que mudamos o nosso processo de percepção a partir do nosso conteúdo. Algumas coisas me preocupam na atualidade. Hoje em dia é muito mais verossímil, é muito mais escutado aquele que é superficial. A superficialidade não exige de você um trabalho mental, nem emocional, nem psíquico, para que você venha a assimilar ou apreender alguma realidade existencial. E quem é profundo hoje
na nossa contemporaneidade, é pouco escutado, é pouco ouvido, porque a profundidade exige um trabalho da parte do interlocutor, da parte do ouvinte, da parte do leitor, da parte daquele que quer conhecer qualquer coisa. Vivemos num mundo cuja cultura é a cultura do atalho. Vivemos num mundo cuja cultura é a cultura da barganha. Vivemos num mundo cuja cultura é a cultura do negócio. E transferimos isso para a perspectiva religiosa, para a perspectiva espiritual. Se não, vejamos. É óbvio que eu compreendo que muita gente chegue pelo sofrimento e pela dor. Mas existe um estágio posterior a isso, senão você fica preso a um ciclo vicioso de dor e de remédio, e de remédio e de dor, e de tanto remédio na dor, nem o remédio mais faz efeito. E o que era novo deixa de ser novo, passa a ser velho, e já não tem mais impacto interior dentro de você. Essa cultura que nós vivemos na atualidade precisa ser percebida, porque senão nós também estaremos vivendo uma vida de gado. Nós também estaremos vivendo uma vida superficial. Sócrates chegava a afirmar com contundência que uma vida não refletida não merecia ser vivida. É uma frase forte porque ele estava nos conclamando a uma vida consciente. E uma vida consciente, imagino eu que seja uma vida de gratidão. Primeiramente porque a maioria esmagadora de nós é do grupo dos reclamadores. Há sempre algo que nos falta, há sempre algo que não está bem, há sempre algo que não é 100%, há sempre algo reclamando um plus, um algo a mais. O nosso olhar se fixa sobre o que falta e esquecemos das bênçãos, esquecemos da graça divina sobre nós, esquecemos do quanto Deus tem cuidado de cada um de nós. Porque você virou a esquina para a esquerda, porque se virasse para a direita, talvez você vivesse um acidente. Talvez você vivesse um acidente. Porque você virou para a direita, porque se virasse para a esquerda, você fosse assaltado. Mas isso não é visível. Por quê? Porque nós não temos um relacionamento com o invisível. O nosso olhar ainda é cheio de escamas, de materialidade. Nós ainda somos alienados por essa estrutura corpórea. Ainda olhamos para os nossos rostos, imaginando que estamos enxergando a nós mesmos. E isso é um percentual mínimo da nossa própria essencialidade. Mas por que eu estou fazendo essa introdução? Para a gente poder questionar algumas das nossas convicções. Porque só há consistência na crença quando a crença enfrenta o questionamento, a forja da dúvida, a forja da dialética, a forja da pergunta inquiridora, perquiridora, pesquisadora. Não há como se contentar com respostas que muitas vezes não trazem consigo a solução de todas as nossas questões capitais e humanas. Viver neste mundo não é fácil. Por isso eu não julgo quem desiste. Porque não é fácil viver neste mundo, carregar este corpo. Não é fácil viver num mundo cuja ilusão
tem vendido para a gente o modismo de transição planetária, quando ainda estamos em estágio de expiações e provas, e ainda nos demoraremos muito tempo. Precisamos ligar nossas TVs para ter um toque de realidade. Ou talvez diante da pandemia, e mais do que diante da pandemia, diante de todo um somatório de fatores que vem se acumulando ao longo de alguns anos, precisamos olhar para os sinais das rodovias. E precisamos ver o que está aumentando. Eu nunca mais tinha visto placa de gente dizendo: eu sou pintor, mas estou passando por necessidades. Eu gostaria que você pudesse me ajudar. Estou pedindo uma ajuda, estou pedindo uma força. Eu nunca mais tinha visto pessoas com pequenos cartazes de papelão. E se a gente consultar uma obra de autoria da Hannah Arendt, ela vai falar da banalização do mal, que equivale à brutalização do ser humano. Quando é que nós nos brutalizamos? Quando nós nos acostumamos com aquele garotinho catando o lixo para encontrar uma laranja podre, na esperança de se alimentar. Eu não tenho que me acostumar com isso. Eu não tenho que achar que é karma. A resposta do karma, ela não existe para o espírita verdadeiro, o espírita profundo, o espírita que estuda constantemente a mensagem do Cristo. Ela não existe para o imobilismo. Ela existe para um processo de transformação, de reflexão. Porque um dia o mendigo já foi você. Porque se você crê, acredita ou tem convicção, ou a reencarnação é factual para você, você vai reconhecer que um dia você foi um mendigo. Ou talvez você esteja diante de alguém que já foi sua mãe. Quem diz isso é o espírito de Rosália Randu, no Evangelho segundo o Espiritismo. Este que ajudais, talvez seja um pai, um irmão ou uma mãe de outra vida. Então, como ficar indiferente? Eu digo para vocês com toda sinceridade, falar para mim hoje, pregar, divulgar o Evangelho, comentar, hoje tem sido uma tarefa, está se tornando cada vez mais uma tarefa, cada vez mais inquietante. Vou usar uma palavra que não é muito adequada, mas é cada vez mais perturbadora. Porque nós estamos particularmente cansados de teoria. E estamos particularmente cansados de discurso. Discurso não muda mundo. Pregação não é passe de mágica. Difusão de ideias chega primeiro ao intelecto, mas muito raramente toca o coração. Talvez seja por isso que Francisco de Assis, o poverelho de Assis, ou Francesco de Assisi, ele chegou a dizer que as palavras podem convencer, mas somente os exemplos seriam capazes de arrastar. E eu acredito que nós estamos vivendo um mundo muito pobre. Eu não falo da pobreza, da miséria do mundo. Eu não falo da pobreza do garoto da laranja podre. Eu não falo da pobreza do pintor que estava pedindo algo no sinal. Eu falo da pobreza de exemplo. Eu falo da pobreza de vivência. Eu falo da pobreza de testemunho.
Estamos vivendo tempos muito difíceis, que poderão se aprofundar cada vez mais. E não vai nos adiantar dizer que isso é tarefa do serviço público e da gestão pública. Nós precisamos ser aqueles que precisamos dignificar uma recomendação que Jesus nos fez: amai-vos como eu vos amei. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. Orai por aqueles que vos perseguem. Oferecei a outra face. Caminhai 2.000 passos com quem te exigir 1.000. Oferece também a manta a quem te exigir a capa. Não resistais ao mal. Mas por que me dizes que ama a Deus? Mentiroso, se não amas o teu próximo. Mas eu amo a Jesus. Se amasse a Jesus, amaria os desvalidos, os excluídos, amaria aqueles que estão vivendo os guetos dos preconceitos e barreiras que têm sido levantadas cada vez mais consistentemente diante do mundo. E pessoas que carregam um crachá de religiosos, pessoas que carregam um crachá de transcendentes, pessoas que carregam um crachá de espiritualidade. Transição planetária? Eu não a vejo em lugar nenhum do planeta. A Terra sequer tem luz própria ainda. Falo do ponto de vista espiritual. Quando eu saio fora deste corpo físico, durante o sono físico, para conversar com espíritos no mundo espiritual, para resgatar, para socorrer, para visitar famílias, não tem luz. Não tem luz na Terra. Não existe ainda luz. Porque ainda não somos sal e luz do mundo, conforme a proposição que Jesus nos fez. Então, desse modo, eu gostaria que a gente procurasse parar para pensar sobre isso, com mais verdade, com menos interface religiosa. A interface religiosa está falida. Ela não é transformadora. Ela não altera verdadeiramente os corações. Ela posiciona os indivíduos socialmente para dizer que sou isso ou sou aquilo, ou pertenço a essa ou aquela, com licença da palavra forte, facção. Mas isso não significa nada, nem garante as portas abertas do céu a você. O que é que isso tem a ver com o tema que eu propus aqui para o GEP? Discipulado ao Consolador. A estrutura científica da doutrina, ela é importante para dar sedimento e fundamento ao exercício de uma fé factual. Mas o olhar excessivo para a ciência nos torna criaturas humanas extremamente frias, racionais demais, cartesianas ao ponto de não conseguir viver com entusiasmo a importância dessa mensagem no mundo. Se Moisés é a primeira revelação, Jesus a segunda revelação, o Espiritismo, ou Consolador, a terceira revelação, dentro de uma estrutura pedagógico-divina, dentro do cumprimento das profecias de Isaías para o Cristo, do Cristo para o Consolador, nós precisamos compreender que essa estrutura científica, ela é sedimentadora, mas ela não é o aspecto que se baste a si mesmo. Do mesmo jeito, o aspecto religioso pode produzir fanáticos.
Pode produzir pessoas que só creem por crer, mas a crença pela crença faz com que muitas vezes eu não me permita a transfusão de sangue para o meu filho. Entendem o que eu estou dizendo? Eu apenas cumpra por rito não comer carne suína. Por rito, porque está recomendado. Ou muitas vezes me coloca numa situação de mímica corpórea, gestual, sacramental, que me faz imaginar consciencialmente que estou quites com a divindade, porque cumpri com determinado movimento. Mas que não significa atitude plena. Nós somos os espíritas que temos evidências científicas e científico-filosóficas da imortalidade da alma. Os mais inúmeros laboratórios da história do mundo já apontaram no mesmo rumo. Se eu estudar a experiência de quase morte, se eu estudar materializações de espíritos, se eu estudar a letra dos mortos, se eu estudar os estados alterados de consciência durante o sono físico, se eu estudar a parapsicologia norte-americana de Joseph Banks Heine, que estudou os fenômenos psi teta, teta, letra grega de Thanatos, morte. Se eu escutar a doutora, terapeuta, doutora Edith Fiore, que disse que no seu divã, vários seus pacientes morreram no divã, porque experienciaram terapias regressivas a vivências passadas, ou o próprio doutor Brian Weiss, eu tenho inúmeras evidências da imortalidade da alma. Agora eu queria te perguntar, o que é que essa convicção e o que é que essas evidências alteram no teu comportamento diário, na tua cultura de mundo, na tua mentalidade, para que a tua atuação no mundo possa ser verdadeiramente libertadora, primeiramente para ti? Porque a gente aprende no avião que quando há a descompressão, eu preciso botar primeiro a máscara em mim, para depois colocar a máscara no outro. Significa dizer que eu tenho que garantir que eu estou em condições plenas para poder auxiliar. Um mestre oriental de Paramahansa Yogananda, certa feita ouviu o Paramahansa Yogananda fazer uma pregação sobre Deus. Quando terminou, o Yogananda estava ansioso para saber o que o mestre dele, Cyril Ektueshwar, teria achado da sua palestra. E o mestre olhou para ele e disse assim: nunca mais faça isso. E ele disse: mas o que foi? Nunca mais fale de Deus sem ter tido uma única experiência de Deus na sua vida. Nunca mais fale sem ter tido uma única experiência de Deus por dentro de você. Porque o que você falou foi bonito. Uma bela página de literatura. Mas são só palavras. Entenderam o meu incômodo e minha perturbação aqui diante de vocês? Eu preciso ser mais do que só palavras. As palavras são fáceis, elas fluem na boca. E nós precisamos mais do que isso. Os cristãos primitivos não tiveram nenhuma experiência laboratorial de natureza efetivamente mais evocativa, científica e mediúnica. Mas eles ouviam Pedro falando que Jesus, a portas fechadas do tabernáculo, entrou no ambiente, sentou-se com eles, desafiou Tomé a tocar nas suas chagas. Eles ouviram os discípulos da estrada de Emaús dizerem, aparvalhados, que não tinham reconhecido o Senhor ao seu lado, que ele parecia apenas um peregrino e que conversou. E depois eles foram reconhecendo pelo jeito de falar, pelo jeito de dizer, pela linguagem. Conforme Allan Kardec diz, como devemos reconhecer nossos parentes desencarnados e os espíritos de intelectuais desencarnados, grandes espíritos que passaram pelo mundo, pela linguagem.
Desse modo, eles ouviam falar dessa imortalidade da alma. E não tinha templo. Pedro nunca teve um templo. Era a casa de um pescador. Paulo vivia pelo mundo viajando. Que templo? Eles não tinham nada de infraestrutura feita de tijolos. Eles carregavam uma egrégora, uma agremiação, uma igreja dentro deles próprios. E toda vida que alguém me ligou durante essa pandemia, dizendo assim para mim, viu, Fabiano, escuta essa, o que é que eu faço? Está acontecendo isso aqui dentro de casa, o que é que eu faço? Eu dizia para mim mesmo, meu Deus, fracassei. Eu dizia para mim mesmo, meu Deus, fracassamos, porque ensinamos vocês a frequentarem isso aqui, mas não ensinamos a vocês a serem espíritas lá fora. Ensinamos a vocês a buscarem água fluidificada aqui, mas não ensinamos vocês a fluidificarem a água dentro de casa. Água abençoada, água benta, água fluidificada, água espiritual, chame do que quiser. Já tem comprovação de análise sobre isso, com o pesquisador Masaru Emoto, no livro Ado, o teste dos chamados cristais da água. Então toda vida que eu ouvia isso, eu dizia, existe uma falha pedagógica, existe uma falha de estrutura didática, porque se esses locais existirem para vocês ficarem aqui, nós terminaremos essa existência corpórea fracassados. Esses locais precisam existir para que vocês possam multiplicá-los lá fora, vivenciando lá fora, no mundo. Nós já conhecemos, temos várias encarnações, já fomos medievais, já fomos sacerdotes romanos, nós já vivemos isso, a gente sabe como é que é. Eu entro no templo, me transformo num ser de luz, num anjo encarnado, para falar com as pessoas de modo manso, calmo e sereno. Ali eu sou um representante divino na terra. Mas quando eu saio do ambiente religioso, eu volto a ser o mesmo crápula, cafajeste, eu volto a ser o mesmo machista, autoritário, eu volto a ser a mesma mulher venal, maliciosa, maledicente. Nós conhecemos esse jogo, está no nosso inconsciente arquivado, que não dá certo. E vai ser mais uma encarnação perdida. Menos um dia. Na configuração judaica, encarnação é chamada de dia. Por isso Jesus diz assim, eu ressuscitarei no último dia. Porque essa ressurreição que ele fala é a libertação da roda de samsara, é a libertação da teia das reencarnações, é não precisar mais da reencarnação. O último dia é isso. Mas aí muitas vezes, no meio espírita de tanta ciência e de tanta elucubração, especulação filosófica, nós esquecemos da nossa ligação com Cristo. Desenvolvemos, por atavismo católico, com todo respeito, eu estou fazendo uma análise antropológica, ok? A primeira coisa que eu gostei no Espiritismo foi o seguinte, ele tem que respeitar todas as outras religiões. E por eu ser espírita, eu não posso fazer de maneira alguma, como alguns espíritas fazem, que se sentem elite diante de outros religiosos. Eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque eu sei que tem missionários pastores, e eu sei que tem missionários católicos, e eu sei que o Papa Francisco talvez seja um espírito de luz, que está tentando alterar alguma coisa do tradicionalismo existente na esfera de um passado que persiste, feito museu no mundo, e está sofrendo, porque cardeais estão querendo caçá-lo,
só porque ele concordou com o casamento de parceiros do mesmo sexo. Então o fato de ser espírita é rótulo. E infelizmente Kardec não previu isso. Botou o nome espiritismo. Mas o que é espiritismo? Imortalidade? É lei da natureza. O que é espiritismo? Deus. É fato. O que é espiritismo? Comunicabilidade dos espíritos. Até através da mula de Balaão. De todas as culturas, de todos os povos possíveis e imaginários. Chame do que quiser, Espírito Santo, chame do que quiser, Brahma, Vishnu, Shiva, chame do que quiser. É uma intercorrência do mundo espiritual no mundo material. Sim, aí eu dou um nome a isso, eu dou um rótulo a isso. Dar um rótulo criou uma distinção para algo que precisava permear as escolas de espiritualidade já existentes no mundo. Por isso que vocês devem ter notado que eu falo assim, espiritismo, aí depois eu digo, o Consolador. Aí eu falo espiritismo, aí eu suprimo aí, o Consolador. Ah, você está querendo abolir a palavra espiritismo? Não, eu só estou explicando que rótulo é uma coisa ruim. Porque cria processos divisórios. Por mais identidade que você cria processos de divisão e não de integração, fazendo com que, em parte, esse Consolador tenha dificuldade de cumprir a sua missão através de nós. Porque a gente veste a camisa do time. E ser espírita verdadeiramente é não ter time. Não há time. Não tem blusa. Não há rótulo, nem há rosto. Por isso que eu pedi aqui no cartaz, não bote meu rosto não. E quero pedir que os palestrantes façam a mesma coisa. Bota só o nomezinho lá. Um belo dia a gente bota só o tema. Porque toda vida que eu personificar, eu enfraqueço a mensagem. E toda vida que eu personificar, eu faço as pessoas serem dependentes de homens e menos dependentes de Deus. E na medida que eu faço as pessoas dependentes de homens, eu estou só reproduzindo a velha idolatria do mundo, do bezerro de ouro lá do passado. Eu estou apenas então somente transferindo isso. Mas eu falava de imortalidade. E os cristãos se lançavam nas arenas. Sabe por quê? Porque eles não se sentiam deste mundo. Eu acho que as pessoas estão me achando muito estranho, ou talvez estão achando que eu estou muito frio. Porque a pessoa diz assim: Newton, o papai desencarnou. Aí eu escrevo assim: vamos orar. Ele não era mesmo daqui. Aí a pessoa fica impactada. Aí a pessoa redargue e eu digo: você também não é daqui. Nem eu sou daqui. Quem ficará aqui para sempre? Alguém aqui? Enquanto isso não se tornar consciência trabalhada, nós vamos manter o ciclo vicioso dessa superficialidade de fazer de conta que sou quando não sou. Me diga, o que é que dava força a um jovem de 17 anos de idade, descrito no livro Ave Cristo, para dizer assim, ao invés de dizer Ave César, os que vão morrer te saúdam, ele vira as costas para César e diz: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam. O que fazia esse jovem ter essa coragem? O que fazia Inácio de Antioquia, o trigo de Deus, como foi denominado, moído entre os dentes das feras esfamadas das arenas romanas, o que fazia ele disputar com outros irmãos quem ia morrer primeiro? O que é que havia nos primeiros cristãos que eu não vejo nos espíritas da atualidade?
o senso de não pertencimento a esse mundo. Newton, estou com câncer. Eu preciso viver o câncer, Newton. O câncer trará para mim um aprendizado à minha alma. Muitas vezes a colocação não é assim. A colocação é assim: Newton, eu estou com câncer, e agora? Aí vocês podem dizer o que alguns aqui, os três que pensaram. É porque não é com você, Newton. Mas e aí? Nós vamos continuar no desculpismo ou nós vamos verdadeiramente incorporar essa mensagem imortalista? Nós somos estrangeiros. Nós não vamos ficar aqui. O dia do aniversário deveria ser, sabe como? -1. Não deveria ser mais um. -1. -1 ano para que eu volte para casa. -1 ano para que eu retorne para a pátria, meu verdadeiro lar. -1. Não somos daqui. É difícil? É difícil. Porque o nosso condicionamento psicológico é isso aqui, ó. A gente quer pegar. A gente quer reter. Olhe, o filho é meu. O filho é meu. E Deus só falta dizer: o filho é meu. E Deus só falta dizer: o filho sempre foi meu. Eu te emprestei. Deus só falta dizer: você era pai adotivo. Há alguma coisa de mal em ser pai adotivo? José era pai adotivo. José, quer melhor exemplo de pai adotivo? Filho não era dele. Ele teve que encarar um garoto de 12 anos de idade, olhando para a cara dele e dizendo assim: acaso não sabias que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E o José na frente dele: mas teu pai sou eu. Como é que tu está me dizendo isso? Teu pai sou eu. E Jesus falando: meu pai. Jesus é o modelo do homem consciente, do homem psi, um ser humano do futuro, sei lá o quê. Alguém até hoje incompreensível à nossa limitação espiritual, que vive e expressa constantemente isso. Porque se fosse nós, vamos dar um jeitinho aqui para a gente escapar dessa cruz aqui. Bora dar um jeito, porque a gente tem que escapar dessa cruz. Que história é essa? Eu preciso dar um jeito. Ei, conversa lá com aquele romano. Manda, além da esposa Cláudia Procla, esposa de Pilatos, manda mais gente lá conversar com Pilatos. Dá um jeitinho aí para afastar essa cruz de mim. Aí Jesus diz assim: que se cumpra a tua vontade. E nós somos tão cheios de negócios com a fé, que a gente ainda não entendeu que Jesus diz assim: se quiseres vir após mim, toma da tua cruz e me segue. Ele não diz assim: vem após mim, larga essa cruz aí, tu está sofrendo muito. Com todo o respeito que eu vou dizer agora, mas é só para fazer graça, tá bom? Eu sou Jesus coach. Larga essa cruz. Você está sofrendo demais à toa. O mundo é belo, a felicidade existe. Se você não é feliz, é porque você não é competente. Tem uma cena do filme Paixão de Cristo. Tem uma cena que eu chorei. Eu assisti o filme com lençol logo.
porque lenço não era suficiente. E tem uma cena que Maria consegue correr no meio dos soldados, e Jesus estava no chão. Ela chega para amparar ele. Na hora que ele vê Maria, ele se apressa em pegar essa cruz. Ele levanta a cruz, olhando para ela. Ele agarra a cruz. O ator, tão bom, o cara conseguiu incorporar de tal forma a ideia, que ele abraça a cruz como que diz assim: é minha. Essa cruz é minha. E ele olha para uma mulher, como quem olha para nós aqui, que quando vê alguém doente na sua cruz, que quando vê alguém perto de partir para o mundo espiritual, e se desespera, ele olha para ela e diz assim: vê, minha mãe, eu a tudo restauro. É uma mensagem de esperança. E talvez vocês não tenham percebido por que que Jesus diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Sabe por quê? Nenhum parente de Jesus, nenhum irmão dele, e ele tinha, é só estudar, ele tinha vários irmãos, nenhum estava ali. E exegetas bíblicos, como Humberto de Campos, através de Chico Xavier, insinuam que ela foi morar com João. Ela foi morar com João. Desde então. Depois daquilo ali, é que o Tiago, o irmão dele, abraçou a ideia, abraçou o ideal de vez. Mas ele não estava lá, no momento da cruz. Só João, mais novinho. Talvez porque era mais novinho. Então onde é que eu quero chegar? Nós perdemos o senso de discipulado. Eu frequento para resolver meus problemas. Faz aí uma desobsessão para mim, faz. Faz aí uma desobsessão para mim. Ei, me dá aí um passe. Ei, eu quero a água do Centro Espírita aqui, a água fluidificada. Faz aí alguma coisa para mim. Agora, cadê o meu discipulado? Porque eu não tenho convicção que o Consolador é o próprio Cristo? Por convicção, é porque foi assinada aquela psicografia. Veio como outrora dentre os filhos desgarrados de Israel, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Em verdade vos digo que todas as coisas serão cumpridas conforme a minha palavra. Assinou na Revista Espírita Jesus. Foi Kardec que suprimiu o nome e colocou Espírito Verdade. Se isso é verdadeiro, e se você fica encantado porque você quer se comunicar com Bezerra de Menezes, e se eu dissesse para você que você pode se comunicar com o próprio Cristo, porque ele disse: eu irei para o meu Pai, mas eu ficarei convosco até a consumação dos tempos. Quer mensagem mais consoladora do que isso? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não se foi para sempre, e foi nessa esperança que os cristãos morriam, porque sabiam que não iam morrer, e morriam porque sabiam que queriam vê-lo, porque queriam estar com ele. Mas o nosso papo aqui é papo de nosso lar. Fabiana, eu não estou nem aí para nosso lar. Eu não quero saber de nosso lar. Eu quero saber do reino que ele anunciava. Eu quero saber dessa dimensão em que ele está. Porque já diziam os coaches que se eu quero atingir a lua, eu tenho que mirar nas estrelas. Então, que eu tenha dentro de mim essa busca de fazer que o reino dele se estabeleça na terra. Porque quando ele disse assim: o meu reino não é deste mundo, mas ele também disse: o reino dos céus está dentro de vós. Como quem diz: estabelecei meu reino aqui. Eu vim
para anunciar o reino, o meu reino, que existe e que precisa se materializar na terra, porque os justos herdarão a terra. Ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou os puros de coração, porque somente os puros de coração poderão ver a Deus. Então, se Jesus é Espírito, eu posso evocar a sua presença. Eu posso pedir a Ele. Uma amiga no WhatsApp estava conversando comigo e dizendo assim para mim: mas você não pode dizer essas coisas, porque eu estava dizendo para ela que eu sabia de onde é que eu tinha vindo do mundo espiritual, e sabia de onde é que o Cristo tinha me resgatado, através do amor maternal de alguém, através da caridade de algum espírito benfeitor, talvez a própria irmã Rosália. E eu estava falando para ela dessa minha origem espiritual, porque a tendência das pessoas é exaltarem o médium, cultuarem o médium, bajularem o médium, acharem que o médium é um ser sobrenatural, não é humano, não tem dor, não tem sofrimento, não tem defeitos, não tem dicotomias, não tem contradições, não tem quedas. A tendência das pessoas é ver o sobrenatural e se encantar com o sobrenatural, e a Deus, Deus, e a Deus, Jesus, e a Deus, Evangelho. Nós não precisamos mais impressionar, nós precisamos esclarecer, porque somente o esclarecimento e somente a verdade é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu não posso consolar com a mentira, eu preciso consolar com a realidade, com a verdade, para que a pessoa possa traduzir a sua própria libertação, mediante esse discipulado. Então o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: vocês têm que parar de ser frequentadores. Vocês têm que parar de ser pedintes e mendigos. Vocês precisam reconhecer a vossa filiação a Deus. Nós precisamos começar a entender que esse Deus está há muito tempo gritando dentro de nós, querendo ser escutado, para manifestar a glória dele através de nós, como disse Nelson Mandela. Então, o que um Chico Xavier fez foi isso. O que uma Madre Teresa fez foi isso. O que um John Wesley fez foi isso. O que o Jerônimo Savonarola fez foi isso. O que o Ian Hus ou John Hus fez foi isso. O que o Francisco de Assis fez foi isso. O que Clara fez foi isso. Deixar que ele se manifeste através de nós e nos use. Mas se eu sou usado por ele, por que você está me elogiando? Ou se eu sou usado por ele, por que você está me glorificando? Ou se eu sou usado por ele, por que eu vou me trair na ideia de uma vaidade mediúnica, de uma vaidade de oratória, de uma vaidade de liderança, de uma vaidade de condutor de gente? Engano. Quando fizerdes o bem a algum deles, não deixeis tocar a trombeta, não deixeis que a vossa mão esquerda saiba o que dá a vossa mão direita. Isso é viver discipulado. Você está sendo chamado, ou você não entendeu ainda? Ou me diga uma coisa: quantas vezes a dor vai ter que bater na sua porta? Tem várias maneiras de Deus te chamar. Tem várias maneiras do Cristo dizer: segue-me, segue-me. E faz tempo que ele está dizendo: segue-me. Mas aí tem o espantalho também da imperfeição que atrapalha. Mas eu sou uma pessoa muito... E Pedro era o quê? Negou o Cristo 3 vezes. Impulsivo cortou a orelha do Malco, soldado romano. E Tomé
que tendo vivido Jesus levantou coxo, deu vista a cego, tirou gente da alucinação, da loucura, tirou gente dos quadros obsessivos de endemoniamento da época, simplesmente cuidou de todo mundo, cego de nascença, de não nascença, entrevado, estrupiado. Jesus fez tudo isso. Tomé viu tudo isso. E quando Jesus ressuscita, ele disse: eu não acredito que é o Senhor. E nós não somos assim? E Judas, não, ele é um revolucionário, ele tem que fazer uma revolução agora, eu vou entregar ele, porque ele vai arrebentar aquela cruz ali. E aí vai descer fogo do céu à terra, como Elias fez descer fogo do céu à terra. Vamos acabar com os romanos aqui. O engano do Judas, que é o engano do espírita político, que quer fazer política para os outros, e quer botar Jesus a serviço de político aqui na terra. Eu não tolero mais e não suporto mais. Devia colocar político a serviço de Jesus, e política a serviço de Jesus, mas querem colocar o evangelho a serviço da política e Jesus a serviço da política. E dividindo os irmãos. Olhe, se eu tivesse o entusiasmo político que algumas pessoas apresentaram nesses últimos tempos, para pregar o evangelho, para viver o evangelho, para divulgar uma mensagem, meu amigo, o mundo já estava mudado. Mas nós ainda somos assim, serviçais de cegos que conduzem outros cegos. E nos tornamos semelhantes àqueles fariseus que nem entram no reino dos céus, nem deixam os outros entrarem. Ou como Jesus disse: agora que dizes que vedes, é que não enxergais, é que estáis cegos. Precisamos começar a sentir esse cansaço, meus irmãos, minhas irmãs. Cansaço de teoria, cansaço de divisão, de barreira, cansaço de preconceito, cansaço de injustiça. Nós precisamos começar a nos sentir cansados e indignados, no melhor sentido, para podermos verdadeiramente mudar o mundo e não vivermos essa vidinha. Não, eu vou lá, eu tomo a minha água fluidificada, eu tomo passe, estou fazendo a minha parte, eu contribuo ali com aqueles arroz, eu contribuo com alguma coisa. E o seu protagonismo nisso, e o seu se permitir fazer com que o Consolador possa discipular você. Toda a vida antes que eu vou falar, aqui dentro de mim, eu peço a Jesus que faça do lodo a flor. Toda vida que eu, antes de falar, eu peço que o que eu fale não seja o que seja conveniente, e que o que eu fale não esteja a serviço de mim mesmo, que esteja a serviço de algo maior, para que verdadeiramente possa produzir frutos. Eu espero que os senhores e senhoras aqui presentes saiam daqui hoje pensando numa proposta individual, intimista, não individualista, mas intimista, de perguntar: até que ponto eu tenho sido instrumento dele? Até que ponto eu tenho deixado que ele trabalhe através de mim? Até que ponto eu não tenho perdido tempo? Até que ponto eu estou aproveitando essa encarnação terrena? Até que ponto eu estou fazendo valer a pena me dizer alguma coisa dentro da rotulagem de mundo? Até que ponto isso tem sido um diferencial para a minha família, quando eu entro lá, quando eu estou debaixo daquele teto? Até que ponto eu estou disposto a deixar essa vida dupla de adultério?
Até que ponto eu estou disposto a deixar essa vida dupla de jogatina, de aproveitamento? Até que ponto eu estou querendo deixar essa vida de teatro e essa vida de representação para viver a verdade que vem dos céus? Para reconhecer aquilo que eu preciso mudar verdadeiramente em mim. Porque a pior das esquizofrenias é exatamente achar que é o que não é e viver iludido com uma máscara. Então que a gente possa aqui, a partir de mim mesmo, sair daqui dizendo para nós mesmos: nós precisamos ser mais de verdade. A gente precisa ser mais sincero. A gente precisa ser mais honesto. Mas eu ainda tenho umas coisinhas que trincam o dente. Porque ninguém é perfeito mesmo neste mundo. Trinca os dentes, mas resiste ao mal. Porque se for feito assim, eu tenho certeza, pelo número de pessoas que tem aqui, eu imagino a luz que pode se acender em vários lugares, em vários locais. E aí eu queria fazer uma última proposta. Comece pelo perdão. Porque enquanto você tiver alguma coisa contra alguém, enquanto você tiver emperrado na vida, enquanto você tiver parado no tempo e no espaço, remoendo essa ferida, remoendo esse ressentimento, você é um escravo. Você é um escravo. Você só se liberta quando você começa a perdoar. Então, pense aí quem é que você vai precisar perdoar. Mas eu não consigo, começa orando. Mas eu não consigo, começa falando o que é que a pessoa tem de bom. Porque não é possível que todo mundo seja só podre. Deve ter uma parte boa esse fruto. Mas é um exercício. E é um esforço contínuo, total e verdadeiro. Eu posso ultrapassar o tempo só uns minutinhos? Eu queria convidar minha noiva para cantar 2 músicas aqui, para a gente encerrar. Pode ser a oração? Pode ser a oração? Aí eu queria que me ajudasse aqui no computador, que tem acesso à internet. Vai precisar de canal? Não só áudio. Não, só áudio. É o áudio da internet. Então eu posso desligar. Posso desligar, né? Pode.